Olá, boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Eu sou Juliana Nakazaki, psicóloga. É uma grande satisfação para mim estar aqui com vocês hoje, nessa live desse assunto tão importante, né? Tá terminando o mês, mas ainda dá tempo da gente falar sobre isso, e na verdade é algo que a gente tem que falar sempre, né? Tem um mês específico, mas a gente tem que falar bastante sobre isso. Então, novamente, bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem. E tá tudo ok com o áudio, com a imagem? Vão me falando se vocês estão me ouvindo bem, pra gente poder começar, tá bom? Deixa eu habilitar aqui os comentários. Ok. Me falem de onde vocês são. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa questão, né, do Outubro Rosa, eu vou falar um pouquinho sobre as características desse câncer, sobre algumas estatísticas, mas aqui do Brasil, e por que é tão importante, né, a gente falar e a gente comentar a respeito de quais são as emoções, né? Como é que é tão importante cuidar da saúde mental em qualquer momento, mas quando a gente está vivendo uma situação de câncer, e principalmente o câncer de mama, né, no caso das mulheres, tem um impacto muito direto na autoestima, na vaidade. A gente vai falar um pouquinho disso e de como a família pode ajudar, a família e a rede de apoio, né, as pessoas que estão próximas a essa mulher, como é que a gente pode fazer para realmente dar esse apoio, esse suporte, né. Então vamos começar. Oi, Rosemary, bom dia, seja bem-vinda, né, a essa live. Então, o câncer de mama, ele é um dos mais comuns dentre as mulheres, né? O câncer de mama e o câncer de colo de útero. E desde 1990, né, essa campanha do Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos como uma campanha, né, um momento para conscientização da importância do autoexame e dos exames preventivos no caso da mulher. Porque, a chance de cura, né, do câncer de mama é muito grande, é de até 95%. Então, só que ele precisa ser diagnosticado de uma forma precoce, no começo, né? Porque quanto mais tempo se deixa, pior. Isso para todas as doenças, mas no caso do câncer, de uma forma geral, quanto mais, né, cedo realmente as coisas começarem, muito melhor. Oi, Miriam Sacoda, terminei faz pouco tempo meu tratamento de câncer de mama. Ai, que legal! Muito obrigada pela sua participação, parabéns, né, pela sua vitória, pela conquista. Tá vendo? É possível, gente. Então, por isso que, né, a gente quis fazer essa live para falar da importância do autoexame e dos exames preventivos, né? E depois a Miriam pode falar um pouquinho, né, de como ela se sentiu durante o tratamento. Ela pode, né, se você quiser compartilhar, Miriam ou outras pessoas, né, a sua história, fique bastante à vontade, tá bom? Muito obrigada. Então, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor. Existem vários tipos de tratamento. Às vezes, né, o câncer ele pode ter alguns sintomas, mas na maioria dos casos ele é silencioso. Somente quando aparecem os sintomas, às vezes a doença já está um pouquinho avançada, né? Então a importância de fazer o autoexame. Depois, lá na minha página, né, do Facebook, @psicóloga Juliana Nakazaki, vai ter uma amostra ali de como realizar o autoexame, porque às vezes muitas mulheres não sabem e a gente não tem às vezes o hábito, mas é um momento que a gente tem que cuidar da gente, que a gente tem que ter ali na nossa rotina, pelo menos uma vez por mês. Né, de realizar o autoexame nas duas mamas, de verificar se tá tudo certo e uma vez por ano fazer o Papa Nicolau para quem já tem filhos, né, ou para as mulheres a partir de
30 ou de 40 anos, e aí cada uma conversando com o seu médico, né, o seu ginecologista, vai fazer a sua escala, né, a sua agenda de exames preventivos, e a partir dos 40 anos, obrigatoriamente, todas as mulheres realizarem a mamografia. Ah, mas nossa, dói, eu tenho medo e tudo mais. Às vezes, as pessoas, né, alguma pessoa, assim, pode ter um pouco de sensibilidade, né, um pouco mais de sensibilidade, mas assim, infelizmente, né, ainda não tem uma outra forma a não ser esse exame, né, a mamografia, para detectar se realmente aquele carocinho que você sentiu na hora do banho, na hora que você estava passando hidratante no corpo, ele realmente é algo que você tenha que se preocupar ou não. Por isso que é fundamental realizar, né, os exames todos os anos, né, certinho, marca ali na agenda, quando fez, para poder se programar para fazer novamente, né. Então, como eu disse, ainda é um câncer muito comum entre as mulheres, tem uma taxa de recuperação e de cura muito grande, né, comparado às vezes com outras doenças, inclusive outros tipos de câncer, né, 95% é bastante, é bem positivo, mas tem que ser diagnosticado, né, precocemente. Alguns dos sintomas, né, que podem acontecer, como eu disse, não são todas as mulheres que apresentam os sintomas, são quando você nota algum tipo de nódulo, né, ou um carocinho em alguma das mamas, ou um nódulo, um carocinho na parte do pescoço e das axilas, né, porque essa rede toda está interligada, então pode aparecer nessas regiões também do pescoço e da axila. Se você notou, né, que existe uma excreção de um líquido, né, no mamilo, você fala, nossa, né, isso não é normal, tá saindo alguma coisa e não sei o que é, e não está amamentando, né, logicamente. Quando você sente uma ardência ou uma modificação do bico dos seios, então ele fica ou mais, faz uma mudança de cor ou de aspecto, né, e ele fica diferente, você sente que tem alguma coisa que não tá muito legal. Então esses são alguns dos sintomas que podem aparecer. Mas, né, como a Miriam tá falando aqui, ela descobriu através do autoexame, né, um nódulo duro no seio e logo procurou um médico. Então, realmente, isso faz toda a diferença, né, pra gente ter esse tempo de correr atrás e de começar o tratamento. Vou falar um pouquinho também dos tipos de tratamento, né, que vai ser indicado de acordo com cada caso, o médico vai fazer a avaliação para depois decidir o que vai ser feito primeiro, né. Célia Iwahara, boa noite, seja bem-vinda. Então, esses são os principais sintomas, mas o autoexame ainda é o mais importante, é o mais eficaz, porque ele é muito rápido, né? Você sentiu, opa, tem alguma coisa que não tá legal. Já vai pro médico, já faz o agendamento da mamografia. Se for, né, às vezes uma inflamação numa glândula mamária, não tem problema, mas se for algo, né, relacionado, se for um câncer, então o melhor, né, é realmente tratar o mais rápido possível, né? A Miriam tá falando que ela fez a cirurgia para retirada do nódulo, 8 sessões de quimioterapia e 30 dias de radioterapia. Como eu disse, geralmente esse é o padrão, né? São os 3 tipos de tratamento que são feitas: radioterapia, quimioterapia e a cirurgia para retirada. Mas depende do caso, né? O médico que vai avaliar. Às vezes as pessoas começam com a cirurgia e depois vão para químio, outras começam com a químio e depois vão para cirurgia. Outros começam com a rádio, depois faz a químio, depois a cirurgia, ou faz a rádio, a cirurgia e depois a químio. Então existem muitas formas de se tratar. Mas a gente pensar, né, quando existe o diagnóstico de câncer, é algo que impacta muito, porque a gente ainda tem uma visão muito negativa, né? Quando fala em câncer, a gente já pensa em algo que, ai, nossa, pensa na questão da possibilidade de morte, pensa, né, em algo que é incapacitante. Então a gente às vezes acaba tornando ainda pior, né, essa questão. Por isso que, né, também levando agora um pouquinho pro lado de como trabalhar esse emocional, de como a gente não tem preparação, né, a gente nunca quer passar por essa circunstância, e a gente nunca quer estar diante, né, de um diagnóstico desse. Mas se ele acontecer, como é que eu vou lidar com isso?
né? Como é que eu vou passar por todo esse processo? Então, é fundamental, como eu disse, ter essa rede de apoio, ter a família próxima. Às vezes, eu tive a oportunidade de fazer uma outra live, né, sobre esse assunto umas semanas atrás, e as duas pessoas, né, uma que estava finalizando o tratamento e uma que já estava com o tratamento finalizado há 2 anos, falando que às vezes, quando elas iam contar para alguém da família, elas é que tinham que amparar, né? Porque a pessoa começava a chorar e ficava muito sensibilizada. E como eu disse, sim, porque a gente tem, né, um estigma, uma relação, uma associação do câncer com morte, com finitude e a gente acaba encarando de uma forma muito negativa. Mas depois que passa, né, esse susto, esse primeiro momento de se adaptar, né, é importante as pessoas entenderem que vai sim ser feito um tratamento, e aí vem essa questão, como eu disse no começo, da autoestima e da vaidade da mulher, porque a quimioterapia faz com que o cabelo caia, na maioria das vezes, e isso é algo que impacta demais, né, na autoimagem, nessa mulher que era vaidosa e se cuidava e tudo mais, e que de repente se vê careca. E a gente acaba tendo, né, um pouco de aversão no primeiro momento. Mas é fundamental que nesse caso, principalmente a família, ela se prepare para esse momento, para dar esse suporte, né, para essa mulher que vai passar por esse tratamento, que vai passar por essa circunstância, para que ela não se sinta para que ela não se sinta ruim, para que ela não se sinta mal, ruim não, mas que ela não se sinta mal, que essa sensação, né, de todo esse processo não precisa ser algo que todo mundo leva como, né, por exemplo, uma sentença de morte mesmo, né, de ai, nossa, tá caindo o cabelo, ai, tá acontecendo isso, faz parte do processo. Então, entender o processo, como vai acontecer, o que é quimioterapia, o que é radioterapia, né, como é que vai ser essa cirurgia. Então, tudo isso, dentro da família, ser trabalhado e ser falado é fundamental, né? E eu vou falar um pouquinho também da questão da saúde emocional das crianças, né? Só leu aqui o comentário da Miriam, ela dizendo que quando o médico disse, né, que ela estava com câncer, logo pensei, vou morrer. E agora? Sou jovem, 2 filhas pequenas para cuidar, o mundo desaba sobre a sua cabeça. Com certeza, né, tem essa questão, como eu disse, de ser algo muito impactante, né, receber o diagnóstico de câncer, mesmo sendo um câncer com um prognóstico muito positivo, com uma chance de cura muito grande, a gente acaba ficando muito angustiado. E é por isso que é fundamental ter esse suporte, de entender o processo, de como vai acontecer, inclusive, né, algo que eu recomendo muito é conversar com pessoas que já passaram por esse processo. Como eu disse, cada uma vai sentir de um jeito, né, vai ter um tipo de tratamento diferente, mas quando você fala com alguém que já passou por isso, né, acaba ficando um pouco mais tranquilo para você conseguir ter esse momento de acolhimento, né, de alguém que sabe pelo que você está passando, que entende a sua dor e o seu desespero no primeiro momento, né, mas como a Miriam está falando aqui, então depois com o tempo fiquei mais tranquila, aceitei a minha realidade, né, foquei na minha cura e graças a Deus a retirada total do meu seio e a queda do meu cabelo não me abalou. Então é fundamental, né, cada um com a sua espiritualidade, com a sua rede de apoio, vai trabalhando e vai criando, né, recursos internos para lidar, aceitar essa realidade e encarar, né, por exemplo, inclusive o tratamento no momento da quimioterapia ou da rádio, que pode ter efeitos colaterais, né, de mal-estar e tudo mais, entender que aquele momento é um momento de cura, que aquele remédio está entrando no seu organismo para poder eliminar essa doença, né? Então é importantíssimo ter essa visão de focar no positivo. Por mais que esteja enfrentando um momento de dificuldade, entender que, ok, eu estou fazendo tratamento e eu vou me curar. Ter essa convicção, né, de determinar o positivo e de buscar realmente ajuda. E não tem problema as oscilações de humor. Um dia vai estar muito bem, outro dia não vai estar tão legal e tudo bem, né?
E como eu comentei, é super importante conversar com seus filhos, conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, né? Dependendo da idade, às vezes eles são muito imaturos, não vai conseguir entender tudo, todo, né, o contexto, mas dizer que a mamãe tá doente, e lembrando, né, que o câncer de mama também é possível de ser é uma doença que também acomete homens, por isso que a questão do autoexame também é importante para os homens, para todo mundo, não é só para as mulheres não, tá? Então, assim, acontece, né, de conversar com a criança. Eu sei que é um pouquinho delicado, mas é de explicar para ela que a mamãe tá doente, a mamãe vai ter que fazer um tratamento, de que a mamãe vai ficar careca ou pode ficar careca, né? Mas que tá tudo bem, que a mamãe tá indo no médico, né? E que realmente é importante assim, explicar para a criança que existe algo acontecendo. Por quê? Porque a criança é muito sensível. Então, às vezes, está aquele clima super tenso na casa, porque ninguém quer falar sobre isso, mas aí a criança começa a mudar o comportamento, ela começa a adoecer, a imunidade dela cai, ela fica um pouco mais chorosa, ela fica um pouco mais manhosa, e você fala, nossa, o que está acontecendo com essa criança, né? Mas é justamente essa leitura do ambiente que a criança faz, né? Ela absorve toda aquela tensão e ela não consegue lidar, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Então é importante conversar com as crianças, explicar o que dependendo da idade dá para falar que é câncer ou não, isso fica a critério dos pais, mas assim, de fazer com que a criança participe desse processo que vai afetar toda a família, né? Às vezes a mãe faz uma sessão de quimioterapia, fica muito debilitada, muito cansada, vai chegar em casa e vai dormir, ela precisa descansar. Então, às vezes não vai dar tempo de fazer a comida, às vezes não vai dar tempo de fazer alguma coisa, alguma tarefa de casa, e assim, tudo bem, vai ficar para um outro dia, né? Mas a criança tem que entender que vai haver uma mudança dentro da rotina dessa casa, justamente para que ela não fique perdida, né, em tudo isso que está acontecendo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, né, a Miriam tá falando que às vezes as coisas ruins acontecem pra gente refletir a vida. Antes eu tinha uma vida agitada, era super estressada, tinha crises de pânico. Hoje aprendi a ser mais paciente, principalmente viver um dia de cada vez, né? E a Célia Iwahara tá dizendo que também teve a retirada total do seio, só não precisou fazer quimioterapia e está tomando um comprimido por dia faz 5 anos. Então, pra você ver, né, como existem tantas diferenças entre os tratamentos, né? Aí a Miriam tá dizendo que para as filhas dela, ela explicou, né, assim como eu falei, ele disse que depois o cabelo, né, ia crescer, e quando meu cabelo caiu, eu comprei uma peruca, minhas filhas não gostavam, falavam que mamãe careca era melhor, né? Então, olha como a criança tem uma sensibilidade, às vezes uma capacidade muito maior de adaptação do que a gente, do que os adultos, né, do que a gente imagina, inclusive. Então é fundamental fazê-las parte desse processo, que, como eu disse, vai afetar a rotina da casa, vai afetar a família, e é importante que elas saibam, justamente para que elas também possam se preparar, né, as crianças, e assim, lidar com essa questão, né? Quando a gente tem a nossa mãe e nosso pai doente, a gente fica com bastante medo. Ai, será que vai acontecer alguma coisa com a mamãe, né? Tô com medo. E é por isso que ela precisa ser acolhida. Então, sabendo que existe alguma coisa, ela tem essa possibilidade de expressar como ela se sente, né? E os adultos em volta conseguirem, né, darem esse suporte, darem esse carinho e deixarem essas crianças um pouco mais tranquilas com relação ao que vai acontecer, né? Pessoal do Portal Me, boa noite, né? Obrigada pela oportunidade. Então, a Miriam falando que elas têm 6 e 8 anos e me deram muita força. Que bonitinhos, né? Como é gostoso, né? Como é importante essa questão de ter próximo, né, a família, como eu disse, dando esse suporte, dando esse apoio. Todo mundo fica abalado? Sim, mas todo mundo conseguindo, né, essa união se fortalece e acaba ficando mais tranquilo de levar, né, esse tratamento, que depende também a questão do caso para saber a duração. Às vezes demora alguns meses, às vezes demora um ano, um pouquinho mais, e daí, né,
você tem 5 anos aí de acompanhamento para poder ter a alta oncológica, né? De não fazer mais o acompanhamento relacionado a essa questão do câncer, né? E como eu disse, é importante, né, lembrar que para os homens também, né, tem essa questão do autoexame, que é importante fazer. A gente tem, né, que criar essa rotina do autoexame, criar essa rotina e lembrar, né, de não negligenciar os nossos exames preventivos. Que trazem, né, assim, essa possibilidade. Tem muita gente, né, que eu ouço assim, mas tá tudo bem, se eu for ao médico e se eu for fazer exames, vai aparecer alguma coisa, né, e se aparecer alguma coisa, deixa do jeito que tá. E infelizmente, né, esse é o pensamento que acaba realmente complicando muito se existe algo para ser tratado, né? Como eu disse no começo, então a questão do diagnóstico precoce é muito, muito importante, né? Numa pesquisa pelo Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil nesse ano de 2020, foram 65 mil novos casos, né? Então, assim, 1 a cada 10 mulheres apresentaram o diagnóstico positivo para o câncer de mama. Ainda é muita gente, né? O câncer de mama não tem uma causa específica definida, né? Acontece por conta disso, por conta daquilo. E se você tem uma predisposição, ou, por exemplo, alguém na família, né, de parentes de primeiro grau, então mãe, pai, irmãos, tios diretos, avós, que tem um histórico de câncer, às vezes precisam fazer exames complementares ou repetir, por exemplo, a mamografia tem que fazer de 6 em 6 meses, outros exames, né, de sangue, laboratoriais para acompanhamento, justamente para que a gente possa ter essa agilidade no diagnóstico, né? Apareceu alguma coisinha ali, corre para o médico, vai verificar o que é, e faça, né, todo esse acompanhamento. Eu sei que é um tratamento que às vezes, como eu disse, pode ser um pouco longo, né, cansa, mas é para recuperar a sua saúde. E também essa questão, né, do apoio psicológico e emocional, que é importante, né, por conta dessa questão da vaidade, como a Miriam falou, para ela não abalou, mas para muitas mulheres, né, tem essa questão de, poxa, vou ficar careca, de contar com essa rede de apoio. Então, assim, para justamente não ser você não precisa passar por isso sozinha, né? Tem muitas pessoas que acabam optando por não preocupar a família. Eu não quero falar sobre isso com ninguém, e é normal, né? No primeiro momento existir essa negação da doença, então, assim, mas com o passar do tempo vai ser importantíssimo você ter ajuda. Seja porque pode ter algum tipo de efeito colateral pela quimioterapia, seja porque você vai precisar de alguém para ajudar nas suas tarefas de casa, para ajudar a cuidar dos seus filhos. Então, né, vai trabalhando isso dentro de você, de que é importantíssimo falar sobre isso. Como eu disse, ainda é uma doença que acomete muito as mulheres, e que realmente, né, ainda, como não tem muita coisa que a gente pode fazer para prevenção total de, então se eu fizer isso, tiver uma dieta equilibrada, uma vida saudável, com certeza não vou ter. Não existe isso. Mas enquanto você tiver uma prática saudável de vida, né, como a Miriam falou, né, às vezes a gente tem uma vida tão agitada, tão corrida, que a gente não presta atenção no nosso presente, que a gente não fica ali só no automático, as coisas vão acontecendo, a gente tá, né, numa correria doida e não entende como é fundamental que a gente possa parar, possa nos organizar para cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental e valorizar o que realmente importa, né? A nossa família, as coisas que a gente gosta de fazer e tentar desacelerar, né? Às vezes a gente entra nesse ritmo frenético de atividades, a gente faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, né? Então, apesar desse ano ter sido um ano muito atípico, né, por conta da pandemia e tudo isso, tudo que resultou, né, desse cenário que acabou afetando todo mundo, literalmente todo mundo, mas assim, nós já estamos no final de outubro. 2020 passou, que ninguém nem viu, né? E o que eu fiz de diferente? Que eu
pensei lá no começo, em janeiro, né, 31 de dezembro, o que eu queria para 2020, o que eu pensei em fazer para mim mesmo, quais as mudanças que eu queria ter na minha vida e que não aconteceram, mas entender que tudo depende também do nosso esforço, né, de fazer acontecer. E na questão da nossa saúde é a mesma coisa, né? Então é importante essa questão desse ritmo de vida adequado, que a gente possa conseguir aproveitar todos os momentos, mas principalmente que a gente possa ter dentro, né, realmente da nossa rotina, esse cuidado integral com a nossa saúde, né? Do mesmo jeito que a gente cuida da alimentação, a gente cuida dos exercícios físicos, a gente tem que cuidar também da nossa saúde emocional, né? Da nossa saúde mental, fazer coisas que a gente gosta e que, né, são prazerosas. Então é importantíssimo ter, né, ter na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, momentos em que a gente aproveita exatamente aquele instante, né? Então, assim, de viver a vida da melhor maneira possível, né? Então, a Miriam tá dizendo aqui que o tratamento dela durou 9 meses e agora faz o acompanhamento de 3 em 3 meses. Mas muito obrigada, fiquei muito feliz, né, com a sua participação, Miriam, a Célia também, falando, né, sobre a experiência delas. Eu tenho certeza que outras pessoas também têm muitas histórias, né, para falar, assim, de superação, de como encararam essa doença, de como conseguiram ultrapassar esse desafio. E, né, a Miriam tá dizendo, assim como o câncer mata, todas as outras doenças também, né? A verdade é que ninguém sabe no dia de amanhã. Então, a gente realmente tem que viver o nosso dia da forma mais plena. Não é ficar pensando, ai, nossa, será que eu vou morrer amanhã? Não é nesse sentido, né? De criar uma neurose por conta disso. Mas a verdade é que ninguém sabe. Pode ser que amanhã seja o seu último dia, pode ser que hoje seja. Então, como é que você quer encarar a vida, ou como é que você quer levar a vida, sabendo que hoje é o que a gente tem, né? Esse é o que a gente pode viver, né? Então, como ela tá dizendo, ser feliz, valorizar as coisas mais lindas da vida, valorizar o que realmente importa, a sua família, né? Os amigos e as coisas que a gente gosta de fazer. Então, voltando, né, um pouquinho na importância do autoexame, como eu falei lá na minha página, vai ter o passo a passo, né, para fazer. É importante tanto mulheres quanto homens. Ok, o câncer de mama afeta muito mais mulheres, com certeza, né, do que homens, mas nos homens também pode acontecer. Então, se de repente você tá ali fazendo, né, tomando o seu banho, percebeu que tem alguma coisa que não tá legal, percebeu um carocinho, né, um nódulo, uma bolinha, e você fala, ixi, mas isso aqui acho que não é daqui, não sei, nunca tinha sentido antes. Então procure o médico imediatamente, né? Não espera que vai sumir, vai desaparecer. Pode desaparecer, mas se for algo mais grave, se for o câncer, quanto mais cedo você buscar por ajuda, muito mais chance de cura e de uma cura mais rápida, de um tratamento mais rápido, e retomar a qualidade de vida o quanto antes. Então, não fique com medo, né? Não fique assim, não deixe de cuidar da sua saúde por medo de ter uma doença, né? Porque se a gente hoje tem tantas facilidades, né? Felizmente a gente tem dentro, né, da medicina exames muito avançados, procedimentos de tratamento muito avançados. Então, quanto antes a gente conseguir começar esse tratamento, melhor para a nossa saúde, melhor para a nossa vida, né? E que a gente possa trabalhar e espalhar essa informação. Então, vou pedir para vocês compartilharem essa live, né? Como eu disse, ainda tem muita gente que não faz o autoexame, tem muita gente que não faz os exames preventivos, e que isso realmente acaba, né, impactando numa estatística de óbito, né, por câncer de mama, que ainda é grande, mas que poderia ser evitado se tivesse o diagnóstico precoce, se tivesse começado o tratamento bem no início da doença. E é por isso que o autoexame é tão importante, né, e os exames preventivos.
Então, né, assim, né, a Miriam tá falando, não fiquem com medo, o médico disse que hoje está tudo mais avançado, os remédios são melhores para, né, amenizar os efeitos da quimioterapia. Então, a medicina, ela não para, né, ela continua avançando em todas as áreas, principalmente para tratar de doenças que afetam tanto, né, como no caso o câncer, entre outras doenças, né, que nos assustam por ser um diagnóstico que a gente fala, nossa, né, e agora, o que eu vou fazer, né, eu tenho toda a minha vida, e aí você pensa em todos os planos que você fez, em todos os objetivos e os sonhos que você ainda tem, e a gente às vezes acaba esperando muito, né, uma situação ideal para fazer as coisas que a gente quer, e isso não existe, né, quem constrói essa realidade que você deseja é você mesmo, né, então procure por ajuda, busque o médico, faça os exames e cuide-se. Esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês hoje. Vou agradecer muito, muito a participação de todos, né? Fiquei muito feliz de ter o relato, né, da Miriam, da Célia, de superação, de força. Muito, muito obrigada, né, pela participação de vocês. E no dia 12 de novembro tem a próxima live falando sobre o Novembro Azul. Que também é um tabu muito grande entre os homens, né, relacionado ao câncer de próstata. Então a gente vai falar um pouquinho de mitos e verdades aqui do Novembro Azul e espero contar com a presença de todos vocês. Um grande abraço, né, muito, muito obrigada. Compartilhem essa live e nos vemos dia 12 de novembro. Até mais!